E você que está aqui conosco hoje, seja muito bem-vindo. Você que talvez está nos acompanhando pelas rádios, né, pelo YouTube, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Hoje nós estamos aqui para celebrar, para mais uma vez anunciarmos a morte do Senhor, e estamos aguardando a sua vinda. Estamos aqui no memorial do corpo e no sangue do Senhor. É um dos momentos mais especiais da vida cristã. O batismo é uma vez. Você declara publicamente, você confessa publicamente que você morreu e que você ressuscitou pela fé em Cristo Jesus. E a ceia, você reafirma isso no decorrer da sua vida. Você se apropria pela fé dos benefícios da cruz do Calvário, do sacrifício do Senhor ali da cruz. Amém? O partir do pão, o derramamento do cálice, simbolizando o sangue do Senhor. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler o versículo 13 ao versículo 15. Os irmãos encontraram? Então vamos ler. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra santa, pura e inerrante. Que o Espírito Santo de Deus aplique ela aos nossos corações, traga luz sobre nós, para que nós possamos compreendê-la e vivê-la. Em nome de Jesus, eu oro pela vida da irmã Terezinha, que vai fazer um procedimento amanhã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre ela, guardando, protegendo, em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Nossa querida irmã Terezinha, ela vai estar fazendo um procedimento médico amanhã e pede as nossas orações. Amém, irmã? Amém? Os irmãos podem sentar. Falar sobre a cruz. Talvez um dos maiores desafios hoje, em sentido de pregação, é falar sobre a cruz. Nós vivemos em meio a uma geração triunfalista, que traz sermões, pregações de conquista, de vitória, de glória. Quando Martinho Lutero, ele começou aquele movimento, né, intitulado de Reforma, um dos protestos deles foi contra aquilo que era glorioso na época, aquilo que era luxuoso na época. Tudo que era construído pelo império na época, pelo império católico da época, pela igreja católica da época, tinha o objetivo de transmitir uma glória, de chamar as pessoas para uma beleza, como se aquilo atraísse a presença de Deus. Como se aquilo atraísse a presença de Deus. Quem aqui já visitou as cidades históricas, Ouro Preto, Tiradentes, que visitou as igrejas lá, né, principalmente em Ouro Preto, a arte sacra, a arquitetura da época, ela transmite tanto beleza, quanto que ela transmite medo. Os anjos que são esculpidos ali, a arquitetura ali
ela transmite, ela é refinada a ouro, mas ela transmite medo. E o objetivo, e quem me contou isso foi um daqueles curadores, aquele camarada que guia a gente lá, um dos guias, que o objetivo era realmente impor medo nas pessoas. Que a arquitetura da época ela era utilizada como instrumento de medo. As pessoas olhavam para aqueles anjos, e a maneira que a face dos anjos era construída era para transmitir um medo nas pessoas, que as pessoas tivessem medo de Deus. Ao mesmo tempo que elas olhavam para o belo, elas tinham medo. Elas ficavam amedrontadas. Martinho Lutero, ele protestou contra essa glória do homem. De que essas coisas, elas não atraíam a presença de Deus. Embora esse era o objetivo, ou era transmitir uma imagem de Deus, da presença, do peso, uma imagem da glória. É por isso que nós temos, foram construídos durante a história grandes templos, grandes construções, com uma arquitetura refinada. Refinada. O objetivo era atrair, mostrar para as pessoas que aquilo poderia, a ideia de que aquilo atrairia a presença de Deus. E quando ele começa a protestar contra essas coisas também, ele fala que isso não é, a glória de Deus não é essa. A glória de Deus é revelada na cruz. Deus revela a sua glória na cruz. Deus revela a sua beleza, a sua majestade, o seu poder, a sua soberania é demonstrada na cruz de Cristo. E quando nós já ouvimos sermãos, e quando Jesus diz, está consumado, o tetelestai, nós falamos isso de uma maneira que isso pareça ser tão assim, foi tão vibrante, mas para os discípulos não. Eles estavam amedrontados, eles estavam fugindo, eles estavam escondendo. Naquele momento ali, eles não viram beleza. Naquela hora ali, na hora da cruz, em que Jesus estava nu, pendurado na lenha maldita, rasgado, certamente, através das suas costas que foram rasgadas, chicoteadas, certamente você poderia talvez ver órgãos internos de Jesus. E ali ele estava escorrendo a sua vida, pois o sangue está na vida e a sua vida estava sendo derramada por sua causa, por minha causa, por causa do seu orgulho, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, por causa do meu pecado, não por causa do pecado dele. Ali ele estava sendo literalmente esmagado como pó, e Deus aprove em moê-lo. Naquele momento ali do derramamento da ira, Deus teve prazer, porque ali estava o meu pecado e o seu pecado, e ele estava literalmente sendo transformado em pó, esmagado, triturado. Assim como o pão é esmagado, assim como o trigo é esmagado para ser transformado no pão, ele estava sendo moído na prensa do azeite. Ele estava sendo rasgado pelos nossos pecados, pelo nosso orgulho, sabe, pelas nossas escolhazinhas, por esse pecadinho que você acha que não tem importância, esse pecadinho de estimação que se revela de 30 em 30 dias, de 15 em 15 dias. Que você acha que não tem, foi por causa desse pecado, foi por causa dessa desobediência, foi por causa dessa vergonha que ele foi moído na cruz do Calvário, que ele foi triturado na cruz do Calvário. Mas isso para as pessoas que estavam assistindo a crucificação, isso era loucura. A pregação do evangelho é loucura para este homem, para esse mundo. Pega sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Essa teologia da glória, que de tempos em tempos assume uma nova roupagem. Essa teologia da glória, que de tempos em tempos
assume um outro meio, sempre, 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 ela vai ser confrontada pela teologia da cruz. Pela teologia da cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 até o 23. A palavra do Senhor diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam uma sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Satanás, ele cega o entendimento, de forma que as pessoas não compreendem o evangelho. Ali na cruz, naquela cruz, rasgado, moído, nu, Jesus estava vencendo o império das trevas. Foi ali naquele momento em que ele estava vencendo, que ele estava pagando a dívida. A minha dívida e a sua dívida. Foi naquele momento. E o apóstolo Paulo, ele usa uma figura de linguagem que era costume, já era comum dos colossenses. Era muito comum dos colossenses. Eles que estavam debaixo ali do Império Romano, era comum para eles. Um general, quando ele vencia a batalha, ele trazia o vencedor, e ele trazia os tesouros desse vencedor, que eram os despojos. E quando ele iria entrar na cidade, ou quando ele iria entrar no Coliseu, eles tiravam a roupa desse perdedor, e ele era exposto nu, e ele ia na frente nu, para ser envergonhado, para servir de vergonha, para ser humilhado. E ali ele trazia todos os tesouros conquistados desse perdedor. O que o Império Romano tenta fazer com Cristo? O que o Império Romano tenta fazer com Jesus? Eles despem Jesus, eles colocam Jesus nu na cruz. Sobre a cabeça de Jesus há uma sentença. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Isso era uma sentença, esse era o motivo pelo qual ele morreu. O Império Romano colocava a sentença sobre todo condenado. A sentença de Cristo é: este é o rei dos judeus. Este foi o crime que ele cometeu. E ali, sem roupa, despido, naquele momento de dor, de vergonha, transpassado por uma lança, eles vêm quebrar suas pernas, mas ele já morreu, ele já entregou a sua vida. Ninguém tira a sua vida, ele entregou a sua vida ao Pai. Ali ele entregou a sua vida. Ali o Império Romano, ali a política da época, ali a religião da época, ali os sábios da época, aqueles que se achavam sábios, aqueles que se achavam santos, aqueles que achavam que conheciam, que tinham um relacionamento com Deus, aqueles que se achavam perfeitos, aqueles que se achavam morais, aqueles que se achavam bons, acreditavam estar vencendo Jesus. Nós estamos vencendo. Ele está pregado numa cruz, ele está morrendo, o teu sangue está sendo derramado, ele está nu diante de uma multidão, as pessoas passam, balançam a cabeça, zombando dele, questionando: você disse, você fez tantas coisas, por que agora não sai daí? Mas ele veio para ser pregado naquela cruz, esta era a sua missão. Este é o evangelho, este era a riqueza, esta era a vitória, no momento em que o Império Romano, que a política, que a cultura, que a religião
acha que está vencendo de Deus. Deus está vencendo pela loucura do Evangelho, pela vitória. Jesus vence pelo sacrifício. Ele é o leão de Judá, mas ele vence como Cordeiro de Deus. Ele vence se entregando, ele vence obedecendo. Quando João, no Apocalipse, tem uma visão dele como leão da tribo de Judá, ele também o vê como Cordeiro de Deus, imolado, certamente com um corte no pescoço. Ali está a vitória, a loucura. É por isso que Jesus ele não vem no meio político, é por isso que Jesus ele não vem como um artista da época, como um grande filósofo da época, ele não vem como um grande religioso da época. Não, ele não vem influenciar as pessoas pegando esses ramos da época. Ele vem como a imagem perfeita de Deus. Ele vem e nos mostra a imagem perfeita de Deus. Eu disse isso esses dias para trás. Você olha para o Antigo Testamento, você vê Deus abrindo as águas para o seu povo passar. Você olha para o Novo Testamento, você vê Deus andando sobre as águas. Você olha para o Antigo Testamento, você vê Deus derramando o maná, trazendo o maná sobre o povo. Você olha para o Novo, você vê Deus multiplicando os pães e dizendo: eu sou o pão da vida. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Ele revela para nós a imagem perfeita do Pai. E quando vocês... Versículo 13, e quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Pecados diz em relação àquilo que a gente faz. A incircuncisão da carne, fora da aliança, aqueles que não têm aliança, fala em relação àquilo que nós somos. Jesus resolve o problema duplo de uma vez só. Ele nos lava dos nossos pecados, das nossas ações, das nossas iniquidades. Jesus resolve o problema da nossa natureza, da separação de Deus, dessa falta de aliança. Todo homem, toda mulher que não entrega a sua vida ao Senhor, que não reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele está alienado de Deus. E a Bíblia diz que no seu estado ele é inimigo de Deus. Que ele é inimigo de Deus. Sem uma conversão, sem uma mudança, sem regeneração. Ah, mas ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa, ele faz boas obras. A sua natureza é de morte. A sua natureza é de morte. Ele não sabe, mas ele está morto espiritualmente. E somente o Espírito Santo de Deus pode vivificá-lo, pode trazer vida a ele. E pode resolver esse problema duplo, tanto do pecado como ação, quanto dessa natureza pecaminosa. Dessa natureza que ama, que deseja o pecado. Só o Espírito Santo de Deus pode vir sobre a sua vida, pode vir sobre a sua consciência, pode vir sobre a sua história. E quebrar e mudar e fazer você nascer de novo. E esse desejo do pecado, essa ânsia pelo pecado, ser exterminada, ser lavada pelo sangue de Jesus. Ser lavada pelo sangue do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Amém? Versículo 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Paulo ele usa o exemplo de um documento no qual você assina que você está devendo, de que você é um devedor. E essa dívida ela traz vergonha sobre você. E essa dívida é uma dívida que você não consegue pagar. Você não tem boas obras, não há moral em você que possa preencher isso, pagar essa dívida.
Não há boas obras. Não há ajudinha que você dê um aqui, outro ali, que justifique, que faça você justo diante de Deus. Jesus pega essa cédula, esse instrumento. Jesus, ele pega esse documento. E ele prega ele na cruz do Calvário, pagando, cancelando, anulando essa dívida. Anulando essa dívida. E essa dívida é paga para quem? Para quem essa dívida é paga? Para os homens? Para a religião? Não. Essa dívida é paga para quem? Ela é paga para os reis da época? Será que os reis estavam exigindo de Deus um pagamento? Não, também não. Será que essa dívida foi paga para Satanás? Será que foi paga para o inferno? Será que essa dívida era com o inferno? Essa dívida foi paga para o inferno? Não, não foi. Alguns dizem que foi, mas não foi. Essa dívida era com o próprio Deus. Era um ato de desobediência contra Deus. A dívida era contra o próprio Deus. Ele próprio anula. Deus se faz carne para sofrer em si mesmo a pena pela desobediência do pecado do homem. O segundo Adão vem. O segundo Adão vem e ele obedece e ele morre morte de cruz. Pagando a dívida. A dívida é para com o próprio Deus. Não é para o inferno. Deus nunca deveu nada para Satanás. Nunca deveu nada. A dívida era com o próprio Deus. Como que Deus poderia liberar perdão sobre a sua vida se alguém não sofresse a pena que caberia sobre você? Às vezes pela idolatria, pela sua ira, pela sua raiva, pela sua desobediência, pela sua falta de respeito para com os seus pais. Quem poderia sofrer? Quem poderia? Esse ato, esse pecado é eterno. Somente Deus, que é eterno, poderia pagar o preço eterno do pecado. Através do seu próprio corpo, através do seu próprio sacrifício, através do seu próprio sangue, através da sua morte e ressurreição. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Naquele momento em que Jesus estava pregado na lenha maldita, em que eles achavam, que eles acreditaram que estava vencendo, que o império, que a política da época, que a cultura da época, que a religião da época estava vencendo. Naquele momento em que eles olhavam para Cristo e viam o sangue dele vertendo, e viam o sangue dele sendo derramado, neste momento a cultura achava que estava ganhando dele. Mas foi nesta hora, foi exatamente nesse momento, onde eles olhavam para Jesus nu, ali na cruz do Calvário, que ele estava despojando Satanás e os principados, e foi neste momento da obediência, em que ele estava expondo eles, publicamente ao desprezo e à derrota. Há coisas que vão acontecer na sua vida ainda, mas há coisas espirituais que já aconteceram. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para Jesus, o império das trevas, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Por quê? Porque Cristo nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do seu Filho. Império das trevas quer dizer autoridade. Satanás, ele não tem mais autoridade sobre a sua vida, mas isso não é pelas suas obras, isso é pelas obras, isso é pela morte, isso é pela obediência, isso é pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Algumas pessoas têm uma imagem de Jesus pegando uma queda de braço com o diabo, como se estivesse numa disputa, numa luta.
como se ele estivesse ali numa briga, sabe? E Jesus está fazendo uma careta assim, ó, de tanto fazer força. Uma visão equivocada. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, que quando o anticristo vier, ele vai fazer grandes sinais. Grandes sinais. Certamente ele vai curar muitas pessoas. Certamente ele vai fazer sinais que vão chamar a atenção de muitas nações. E as pessoas vão olhar para ele e vão ver essa manifestação de poder. E as pessoas vão ficar loucas de amor por ele. E muitos vão ser enganados. E muitos vão ser enganados porque muitos estão atrás de sinais. E quando ele manifestar sinais, e quando ele manifestar grandes sinais, ele vai enganar muitos, assim como os falsos profetas já enganam. Mas o livro de Apocalipse fala que quando Jesus vier, Jesus vai matá-lo só com o sopro da boca. Só assim, só com o sopro da boca. Jesus já venceu. Há corridas na sua vida. Talvez você esteja lutando, mas Jesus já está lá no pódio te esperando. Ele já venceu por você. Amém? Espiritualmente, o Senhor, Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos um representante. Jesus está nas regiões celestiais. A igreja senta junto com Ele. A igreja é o seu corpo. Ele está sentado nas regiões celestiais. E nós estamos com Ele espiritualmente. Esta é a posição espiritual da igreja. Nós não estamos abandonados aqui nesse mundo. Nós não estamos deixados para trás aqui. Não, não estamos. Não estamos. O Espírito Santo de Deus é Deus sobre nós, com todo o poder e glória e soberania. Amém? Quando Roma, quando a cultura, quando a religião pensava que ganhava, ela perdia. Ali foi a sua derrota. Ali foi a vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?